Estamos aqui falando sobre salvação. Pastor Alexandre, já pode tomar uma oportunidade para ganhar tempo, né? Porque tem muito assunto bom para falar aí. Fique à vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes de estar novamente na casa de Deus, nesta noite, para aprendermos um pouco mais da inerrante palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada irmão que se prontificou a estar aqui esta noite para aprender a palavra de Deus, porque, como eu coloquei lá no grupo dos obreiros, sem pão não tem como se alimentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos então nessa jornada de ensinamento acerca da confissão de fé da Assembleia de Deus, a teologia pentecostal. Nós estamos nessa jornada de 5 aulas, nesse tópico 10 da declaração de fé da Assembleia de Deus. Depois daremos continuação aos demais tópicos. Alguns tópicos têm que ser passados de uma forma mais esmiuçada para que nós possamos entender acerca do mecanismo da salvação. E na primeira aula nós falamos sobre o livre-arbítrio, soberania de Deus, presciência. Segunda aula nós falamos sobre a depravação total do homem, ou seja, todo homem é depravado e corrompido. O homem sem Deus é obscuro, o homem sem Deus, ele não quer fazer o bem, ele não faz o bem. E a própria Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, se não houver uma iniciativa de Deus. A aula de número 3, nós falamos sobre a graça, algo que foi lido aqui pelo pastor Carlos, sobre a graça preveniente, essa graça que previne, essa graça que antecipa, essa graça que prepara, essa graça que vai ao encontro do homem, porque sem essa graça o homem não consegue enxergar Deus. Então nós vimos essa graça preveniente, nós vimos essa graça que é resistível, ou seja, ela não tem uma irresistibilidade, essa graça ela pode ser resistida pelo homem. Acerca do livre-arbítrio, nós frisamos que o livre-arbítrio ele é restaurado para as coisas espirituais, porque o homem nasce depravado, então ele não nasce com escolha. Ele já nasce no pecado, na condenação, na concupiscência da sua carne, mas todavia essa graça que prepara, que auxilia o homem, ela é uma graça que vai, de uma forma metafórica, tirar essas escamas dos olhos do homem para as coisas espirituais, vai conseguir enxergar o que é bom e o que é ruim e a partir disso tomar uma decisão. Nós falamos também sobre a palavra sinergismo na teologia pentecostal. Ela fala do sinergismo, ou seja, da cooperação de Deus e da cooperação do homem, mas nós vimos também que o sinergismo, na sua literalidade, ele significa 50%, 50%. E nós sabemos que o homem não tem 50% na sua salvação. 99,9999% é Deus, o mínimo possível é do homem. Então é por isso que existe uma outra palavra técnica que se chama monergismo com um fator de resistibilidade, ou monergismo condicional. Deus vem, o homem tem esse certo fator de resistibilidade. E hoje então nós vamos falar sobre predestinação e eleição. Um assunto muito complexo, polêmico, São duas coisas que nós não tem como negar. É bíblico. A eleição e a predestinação está na Bíblia. Ela é narrada no Novo Testamento com muita veracidade no livro dos Efésios, na carta de Paulo aos Romanos. Para os irmãos terem ideia, a palavra eleito, ela aparece mais de 200 vezes
no Novo Testamento, sendo 26 vezes apenas na carta de Efésios. Então é algo que é bíblico, é algo que Deus fez na sua eterna soberania. Primeiramente, nós vamos ver então as traduções. O que significa predestinação? O que significa eleição? O que significa eleição, pastor? Eleição significa literalmente escolha. Existem algumas outras traduções secundárias, metafóricas, mas a tradução literal de eleição é escolha. Então, o que é a eleição divina? É a escolha de Deus. E aí você já pode começar a pensar algumas coisas, né? Mas pastor, Deus escolhe pessoas para salvar? Como que funciona isso? Nós vamos entender esse mecanismo. Nós vamos entender esse mecanismo a partir desse momento, tá? E o que é predestinação? Então nós já vimos a tradução da palavra eleição. O que significa eleição? Escolha. E o que significa predestinação? A palavra predestinação vem do grego prorizo, denotado algo anterior, determinado, predestinado. Ou seja, significa então que Deus decidiu alguma coisa antes dela acontecer. Ou seja, a glorificação de seus filhos. Então o que é predestinação? Predestinação é uma ação anterior, ou seja, Deus ele consegue determinar algumas coisas antes dela acontecer. E aí já começa os nó e os fios começam a dar curto-circuito na cabeça, né, irmãos? Mas calma aí, vamos galgando de passo a passo que você vai entender. Então nós já conseguimos entender o significado da palavra eleição, escolha. E o significado da palavra predestinação, que significa determinação anterior. Ou seja, Deus determina de antemão aquilo que Ele sabe que vai acontecer. Olha lá, as doutrinas bíblicas da eleição e da predestinação estão entre as mais mal compreendidas pelos cristãos nos nossos dias. O primeiro é mais comum, é o erro de confundir eleição com predestinação. Ou seja, muitos teólogos, muitos estudantes da Bíblia Sagrada nos dias atuais, eles tendem a colocar a eleição e a predestinação como a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes, são duas coisas distintas. Olha lá, são coisas totalmente diferentes, mas estão inteiramente ligadas. Porque as duas envolvem o quê? A salvação. As duas envolvem a salvação. Eu posso já começar a fazer alguma pergunta, se alguém quiser se manifestar. Irmãos, nós estamos aqui para aprender. Então não tenha medo se você erguer a sua mão e estiver errado. Quem acha aqui que a predestinação envolve fé? Levanta a mão. Quem acha que não envolve fé? E quem não acha nada das duas perguntas? Brincadeira, irmãos. Ok. A predestinação, ela não envolve a fé. A eleição sim, mas a predestinação não. Nós vamos entender o porquê. Por que a predestinação não envolve fé? Porque ela é uma coisa totalmente diferente da eleição. A eleição, ela vai envolver fé, a predestinação não. Tá? Olha lá, o segundo grande erro, então o primeiro grande erro é o que, irmãos? Fica comigo. O primeiro grande erro é o que? Confundir eleição com predestinação. Então você já tem a concepção de que eleição é uma coisa, predestinação é outra coisa. Então tenha isso bem claro na sua mente. Não confunda a eleição com predestinação. O segundo maior erro dentro disso é o que? É a crença popular de que a predestinação envolve dois lados, um de salvação e o outro de condenação, quando a Bíblia não fala em canto algum sobre predestinação dupla. Ela só fala de predestinação em sentido e em relação aos salvos em Cristo. Então aqui
nós já conseguimos derrubar por terra a teologia determinista. O que é a teologia determinista, pastor? É aquela que crê em uma dupla predestinação. O que é uma dupla predestinação, pastor? Que Deus vai predestinar algumas pessoas para o céu e vai predestinar algumas coisas para o inferno, ou algumas pessoas para o inferno. Ou que Deus vai predestinar algumas pessoas para o céu e o restante está predestinado ao inferno. Outra determinista que usa a predestinação semântica. O que é a predestinação semântica, pastor? É a predestinação que ele diz assim, que Deus vai predestinar uns para o céu e vai apenas rejeitar o resto. Mas se torna da mesma forma uma dupla predestinação, tá? Então a predestinação, ela não envolve dois lados, né? E você vai entender o porquê. Porque essa determinação da predestinação não envolve uma determinação para a salvação. Lembra que a gente falou que a predestinação não tem nada a ver com fé? E a salvação, ela tem alguma coisa a ver com fé? Tem, irmãos. Né? Você é salvo porque tem fé, porque crê em quem? Em Cristo. Né? Nós vamos falar na eleição sobre isso, tá? Então, o segundo grande erro é crer que existe uma dupla predestinação, sendo que a Bíblia não vai falar sobre a dupla predestinação, tá? Então, o primeiro grande erro é confundir eleição com predestinação. São duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas, A e B. Não é a mesma coisa. Segundo erro, não existe então dois lados envolvidos em uma predestinação. Apenas um lado que vai ser o lado dos salvos em Cristo. E você vai entender o porquê que é só os salvos em Cristo que são predestinados. Tá? Portanto, duas coisas devem definitivamente ser esclarecidas introdutoriamente sobre este assunto: eleição e predestinação, conquanto sejam duas coisas intimamente relacionadas, porque envolve a salvação, não são uma mesma coisa. E predestinação não envolve condenação eterna. Ou seja, a predestinação ela não envolve condenação, tá bom? Irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, pode erguer a mão, tá? Só pode me interromper a qualquer momento. Se eu falar alguma coisa que gerar alguma dúvida em você, pode erguer a mão, me interromper, que nós vamos falar sobre isso, tá? Então, a predestinação e a eleição, elas são intimamente envolvidas em um direcionamento que é a salvação, mas elas não são a mesma coisa e não estão interligadas a uma condenação eterna. Ou seja, quando alguém olha para a Escritura Sagrada, interpreta ela de forma errônea e diz que existe uma predestinação para a condenação, isso está sendo equivocado, porque em nenhum canto da palavra de Deus mostra uma predestinação à condenação do homem. Definição de eleição, tá? Então nós vimos que a palavra eleição significa escolha. Pastor, mas como que Deus escolhe? Como que Deus escolhe isso? Como que Deus escolhe alguém para a salvação? Alguém faz alguma ideia de como que Deus escolhe alguém para a salvação? Como que Deus vai eleger alguém? Veja bem, fica comigo. Olha aqui, irmãos. Deixa lá a porta, deixa lá, olha para cá, fica comigo. Ó, presidente da República. Ele é eleito porque ele tem o quê? Votos. Ele tem votos. Então a população vota e ele é eleito. Então ele é escolhido. Ele é escolhido porque ele apresenta um projeto. E nós temos ciência do projeto dele, se ele vai cumprir ou não, amém. Mas a gente está usando aqui uma metáfora. Nós temos conhecido o projeto dele, e a partir desse conhecimento prévio do projeto dele, ou de tudo que a gente já acompanhou da vida do candidato, enfim, né? Tem gente que vota por votar, tem gente que realmente vota consciente. Então você vai escolher, você vai ver o que ele já fez, o que ele não fez, e por esse pré-conhecimento do candidato você vai
escolher ele vai alcançar o número de votos e vai ser eleito. O eleito, então, ele é o escolhido. Olha lá, no que consiste a diferença entre a eleição e a predestinação? Ela consiste no fato de que eleição significa escolha, quando predestinação tem a ver com um fim dado aos escolhidos. Já começa a ficar um pouco mais claro, né? Eleição significa escolha, predestinação significa o fim dado aos escolhidos. Por isso que não tem como ter uma predestinação dupla, uma predestinação para o inferno. Por quê? Porque a predestinação, ela é o resultado das pessoas que são salvas, que são eleitas. Você está predestinado a algum lugar. Por quê? Porque você foi salvo. Tá? Então olha lá, tem a ver então com a escolha do fim dado aos escolhidos. A eleição é um ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo. Predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino dos que Ele escolheu. A eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem seu povo. Nós já vamos abrir esses textos. Predestinação é o propósito determinativo por Deus desde a eternidade para seu povo. Então veja, o que significa a palavra propósito? Aquilo que está consumado, aquilo que está determinado. Então o propósito de Deus para a igreja é o céu. Então a igreja ela está predestinada ao céu. Então veja que a predestinação é o fim. Os eleitos, os salvos. Qual é o fim deles? Predestinados ao céu. Mas nós vamos ver também que a predestinação ela vai muito além disso. Irmãos, alguém abre para mim Efésios 1:4 e outro 1 Pedro capítulo 2, versículo número 10. Efésios capítulo de número 1. Versículo de número 4, quem achou pode ler. Como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Então veja, a eleição, como que se dá a eleição? Veja que eu disse aqui na primeira aula, irmãos, que essa aula soteriológica ela é um quebra-cabeça. Por que ela é um quebra-cabeça, pastor? Porque nós temos que entender peça por peça para ter uma compreensão que vai diluir dentro do nosso coração. Ou seja, é algo que nós vamos absorver, claro, como água. Então veja bem. Lembra que eu falei no começo sobre a presciência de Deus? Eu vou voltar porque tem muita pessoa que não estava aqui. O que é presciência? É um atributo da onisciência. O que é onisciência, pastor? Onisciência significa que Deus tem todo o conhecimento. Não há nada que exista ou que subexista que Deus não tenha o conhecimento. Ele tem conhecimento de tudo, seja o que for. Mas o que é a presciência? A presciência é um atributo da onisciência. A presciência é um atributo de Deus que Ele conhece algo antes de acontecer. Então veja, Deus sabe o que eu vou fazer depois desse culto. Por quê? Porque Ele sabe. Então veja que Deus não determinou o que eu vou fazer depois do culto, mas Ele sabe o que eu vou fazer depois do culto. É diferente. É por isso que a teologia determinista, ela crê que Deus vai determinar. Ela crê que Deus determina que eu vou fazer isso aqui agora. Deus determinou. Teologia determinista, fatalista. Ou seja, todos os meus passos foram determinados por Deus. Não é isso. Não é. Por quê? Porque Deus,
ele deixa a responsabilidade do homem para o homem. O homem é livre para ter uma agência, para agir, para se locomover, para escolher. Todavia que o homem depravado, ele só escolhe o pecado, como nós já vimos. O homem sem Deus, o que ele vai escolher é pecado, 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 pecado. Lembra que a gente falou isso há 2 aulas atrás? Pecado, 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 pecado. Mas o homem que conhece Cristo, o homem que a graça preveniente é efetivada nele, então ele tem conhecimento do bem e do mal. Então esse homem que a graça preveniente agiu sobre a vida dele e regenerou o seu livre-arbítrio de forma espiritual, esse homem sim, ele é condenado pelos seus atos. Pastor, mas o homem depravado, ele também é condenado pelos seus atos. A Bíblia chama o homem sem Deus, é um homem morto em pecados. Então veja que é um homem que nasce já morto. Por isso que o pastor Carlos leu aqui que quem vivifica o homem é quem? Deus. Cristo. Somos vivificados nele. Ou seja, o homem sem Cristo está morto nos seus pecados. Mas o homem que tem Cristo o justifica pelos seus pecados. Lembra que a gente falou sobre a graça? Aí Jesus diz: você merece a morte, eu mereço a vida. Por quê? Porque eu não pequei, você pecou. Então vamos trocar de papel? Isso é graça, irmãos. Eu vivo a sua morte, você vive a minha vida. Isso é graça. Glória a Deus. Cristo morre pelos nossos pecados. Aleluia. Então veja que a eleição, como que ela é dada então a eleição? É pela presciência de Deus. Vou fazer uma pergunta, eu quero que você levante a mão. Todo mundo, irmão, vamos interagir. Quem aqui acha que Deus já sabe quem vai ser salvo? Levanta a mão. Quem aqui acha que Deus já sabe quem são os salvos? Quem aqui acha que Deus não sabe quem são os salvos? A maioria foi esmagadora, né? É claro que Deus sabe quem vai ser salvo. Ele tem todo o conhecimento. E Apocalipse vai dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Se Ele é o começo e Ele é o fim, Ele sabe o começo, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim. Só que o fato dele saber o começo, ele saber o meio, ele saber o fim, ele vai de alguma forma determinar, porque se Deus determina eu ser um pecador e eu não ter a oportunidade de conhecer a verdade, quem é o causador do pecado? É o homem ou é Deus? Se Deus olha para mim, Alexandre, e diz assim: olha, eu não vou te dar a chance, Alexandre, de você conhecer a verdade, você se libertar, de você conhecer o meu filho. Por quê? Porque eu não quero. Eu sou arbitrário, eu sou seletivo, eu não quero. Não é assim. Veja que eu falei da graça universal. O que é a graça universal? Quem estava na outra aula sabe. Aquela graça que quando Jesus Cristo disse na cruz do Calvário: está consumado. Aquela graça foi emanada para toda a humanidade. É por isso que a salvação é universal. Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, é todo, não é alguns, são todos. Aí tem alguns textos usados pela teologia reformada, né, que diz assim: mas a Bíblia vai dizer que Jesus disse que só vem a ele os que o Pai enviar. Mas lembra que a gente viu a palavra no grego? O que significa? No original, a palavra enviar, a palavra trouxer, aqueles que o Pai trouxer a mim. A palavra trouxer no original significa atrair, não é forçado. Deus não vai forçar ninguém, ninguém roubou na mão de Deus. Então é por isso que o homem, John Wesley, já vai dizer que o homem, ele é punido, condenado pelos seus próprios atos. Não é Deus que determina o homem ser pecador, é a natureza do homem. Ou seja, os seus atos são as suas escolhas. Ok? E
Então, como é a eleição? A presciência, então, nós já chegamos em uma conclusão de que Deus conhece tudo, Deus conhece quem vai ser os salvos. Então, quem são os eleitos? Aqueles que perseverarem até o fim. Quem são os eleitos? Aqueles que Jesus, desde a fundação do mundo, lembra que a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo? Então os eleitos são esses. Os eleitos são esses. Eu ia fazer uma pergunta aqui, eu ia atropelar a aula da semana que vem, quase saiu. É porque a gente fica empolgado, né? Olha, então o eleito, ele é eleito porque Deus conhece. A irmã Luna era eleita. Por quê? Porque Deus conhece que a partir do momento que ela for atraída pela graça, que ela tomar a decisão de servir a Cristo, ela vai caminhar, ela vai passar por luta, ela vai passar por tribulação, ela vai passar por enfermidade, ela vai passar por A, passar por B, por diversas circunstâncias. Mas em momento nenhum ela vai fazer o que diz a Escritura aos Hebreus, ela nunca vai apostatar da fé. Ela vai fazer como Paulo disse: acabei a carreira. O cenário já falou no fundo lá. Ela vai concluir a jornada dela. E Jesus conhece, Jesus sabe. Por quê? Ela em momento nenhum vai parar a sua jornada, a sua trajetória. Então o eleito, ele é eleito segundo a presciência de Deus. É o que está escrito aqui em Efésios. Como também nos elegeu nele. E nós vamos falar aqui mais para frente sobre o porquê que nós somos eleitos nele. Porque essa eleição também ela tem uma condição. Ela tem uma condição, até postei no meu status hoje. Nós não somos salvos para ser eleitos, nós somos eleitos para ser salvos em Cristo Jesus. Existe uma diferença. Eu não sou salvo para ser eleito. Eu sou eleito porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Então existe uma condição para ser um eleito de Deus. Existe uma condição. 1 Pedro 2, 9 e 10. Quem achou para dizer? Mas sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncies as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ireis povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que existe um objetivo também para essa eleição. Predestinação e o propósito determinado por Deus desde a eternidade para o seu povo. Então, eleição se dá pela presciência de Deus. Resumindo, de uma forma bem simples, a eleição se dá pela presciência de Deus. Deus conhece quem vai chegar até o fim. Esses são os eleitos de Deus. Pastor, mas e aquelas pessoas que vão apostatar da fé? Você quer saber sobre isso? Semana que vem nós entraremos nos últimos 2 tópicos. Vamos falar sobre a perseverança em Cristo e sobre a expiação de Jesus. Tá? Então, quer saber por que essas pessoas existem? Semana que vem. Então chegamos a uma conclusiva. Eleição é escolha. E essa escolha não se dá por arbitrarismo. Essa escolha não dá por seleção. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou salvar, como é que é o nome do esposo da irmã? Eu vou salvar o Gustavo, mas eu não vou salvar o Gedides. Por quê? Não sei, porque eu escolhi. Não é. Pela graça sois
Isso não vem de? É dom de? O que salva é a graça. Essa graça, como nós falamos semana passada, esmiuçamos ela, o favor imerecido. Essa salvação vem pela graça, essa graça vem por Cristo. Então, lembra que eu falei semana passada? Jesus, ele é o caminho, verdade e vida. Ele é um caminho de mentira? Ele é um caminho de invencionismo? Não, ele é um caminho, só que é um caminho que anda na verdade. Esse caminho que anda na verdade conduz para a vida, e uma vida eterna. É simples. Jesus, ele é a ponte que liga o homem. Lembra que eu falei da graça? A graça vem pelo meio de Jesus, pelo favor imerecido. Lembra que eu falei que existe o homem, um abismo e Deus. O abismo é o pecado. A Bíblia diz que o que faz separação do homem e de Deus é o pecado. O pecado distancia o homem de Deus. Cristo e a graça é uma ponte que leva o homem de novo a Deus. Glória a Deus. No que consiste então a predestinação? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está claro? Os irmãos estão entendendo? Está claro? É meio técnico, irmãos. Às vezes é meio chato mesmo. Mas se o irmão tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? No que consiste a predestinação divina? Segundo a Bíblia, a predestinação tem três objetivos. Os salvos em Cristo são predestinados conforme o texto sagrado. Primeiro, são predestinados a serem filhos por adoção por Jesus Cristo. Efésios 1:5. Alguém abre, por favor. Segundo, são predestinados a serem cordeiros com Cristo. Efésios 1:11. Alguém abre, por favor. Terceiro, são predestinados a serem conforme a imagem de Cristo. Alguém abre Romanos 1:29. Então veja, a predestinação, ela não envolve somente um lugar. A predestinação ela não envolve somente um lugar, mas ela também envolve um estado. Qual estado, pastor? Olha aí, são três. Então, primeiro, somos predestinados a ser filhos por adoção por Jesus Cristo. Somos filhos por adoção. Por que somos filhos por adoção? Porque Deus elegeu primeiro uma nação. Nós vamos falar agora aqui, na sequência, onde tiver enganado, sobre a eleição de Israel. Mas, por essa rejeição de Israel, então nós somos adotados, somos filhos por adoção por Jesus Cristo. Condicionamento novamente. Então, somos predestinados a serem filhos por adoção de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5, quem achou para ele? E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja, a predestinação é um resultado final, lembra que a gente falou? Então a predestinação ela não envolve fé. Por quê? Porque a predestinação é o resultado final. Qual é o resultado final daquele que vai ser salvo? É ser filho por adoção por meio de Jesus Cristo. Então ele nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua vontade. Deus disse: olha, aquele que perseverar até o fim, aquele que crê e chegar até o fim, esse está predestinado a ser filho meu por meu filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Resultado. Predestinação se resume em resultado. Outro resultado: serem cordeiros com Cristo. Cristo, ele é o herdeiro de Deus. Nós seremos cordeiros de Cristo na glória.
Pode ler o texto aí, Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo os conselhos da sua vontade. Olha o condicionamento de novo. Nele. Nele quem? Jesus Cristo. Digo, quem também temos feito herança. A nossa herança, irmãos, é do nosso pai. Nosso pai que comprou uma casinha, comprou um carro, e quando ele for embora, ele vai deixar aquela casa, aquele carro para mim. Essa é a minha herança? A minha herança está em Cristo. Somos co-herdeiros com Ele. Herança, qual é a minha herança? Missionária aluna, é o céu. Lugar que Deus preparou para mim e para você. Lá é a nossa herança. Uma herança que o tempo não vai desfalecer, que a traça não vai comer, que a ferrugem não vai danificar essa herança. Nenhum homem pode tomar de nós, nem demônio, nem anjo. Por quê? Porque aqueles que perseverarem até o fim são predestinados a seres co-herdeiros juntamente conosco. Aleluia. Glória a Deus. Predestinação, resultado final. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro, os que perseverarem até o fim estão predestinados a ser conforme a imagem de Cristo. Isso é forte demais. Abre o texto Romanos 8:29. Quem achou pode ler. Porque as cidades conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Porque os que dantes conheceu. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu achar a palavra aqui que eu anotei. Aleluia. O que dantes conheceu, essa palavra, o que dantes conheceu, no grego, no original é prognosco. Prognosco significa o que conheceu de antemão. Ou seja, Deus de antemão, ou seja, presciência, Ele conheceu antes da fundação do mundo os salvos, e esses salvos foram predestinados. Olha o que o texto diz: porque o dantes conheceu, também os predestinou. Então Deus conhece primeiro para depois predestinar. E essa predestinação é o que? Seremos conforme a imagem de Deus, em um corpo glorificado, em um corpo incorruptível, em um corpo de glória. Somos predestinados a ser a imagem de Cristo. Aleluia. Não é ensinamento, mas eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Aleluia. Aleluia. Então veja, esses são os três princípios da predestinação. O estado da predestinação, o resultado final: serem filhos por adoção, serem co-herdeiros com Cristo, teremos um corpo conforme a imagem de Cristo. Então veja que predestinação é uma coisa, eleição é outra coisa. Eleição dos santos, eleição dos salvos. A eleição se dá segundo a presciência de Deus. Deus conhece, Deus elege segundo a sua presciência. É por isso que aquele que ainda nem nasceu, aquele que está no ventre da mãe, ou aquele que é um embrião, ou aquele que ainda vai nascer mês que vem, ou aquela mulher que ainda vai engravidar, vai ter um filho ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, antes dessa criança ser gerada, ser formada, Deus sabe o destino dela. Mas por que, pastor? Deus sabe o destino dela porque Ele determinou o destino dela? Não. O que Deus determina é o resultado final daqueles que perseveram até o fim.
ela tem as suas escolhas, e pelas suas escolhas ela é julgada. Irmãos, é simples. É simples como os deterministas caem por terra, irmãos. É claro, a Bíblia é clara. Eles tentam provar essa dupla predestinação que não tem na Bíblia. Porque eles envolvem uma predestinação com um resultado final totalmente determinista. Mas essa determinação é fatalista. E o que nós enxergamos nessa predestinação é uma determinação final de recompensa. E não de condenação, é de recompensa. Os que chegarem até o fim serão o quê? Filhos por adoção. Os que chegarem até o fim serão o quê? Herdeiros de Cristo. Os que chegarem até o fim serão o quê? Conforme a imagem de Cristo. Então veja, a Bíblia não fala de capa a capa. Você pode procurar, irmãos, mas procura na Bíblia e no livro, por favor. Não vai para o Dr. Google. O Google ele gera informação, ele não gera conhecimento. Saiba disso. Fontes confiáveis. Tá? Então veja, Deus, Ele sabe o destino final do homem pelas suas consequências. Olha como que a teologia determinista cai por terra. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho aqui um celular. Um celular aqui na minha mão. Nosso irmão Antônio é o juiz. O celular está aqui. O pastor Carlos é um crente. O irmão Antônio é o juiz. O irmão Antônio vai vir aqui, vai pegar o meu celular, vai colocar na mochila do pastor Carlos. Foi ele que pegou? Foi decisão dele pegar? Mas o que vai acontecer? O irmão Antônio, sendo juiz, ele, por vontade própria, quis condenar o pastor Carlos. Então veja, ele determinou a condenação dele, mas ele escolheu? Ele teve chance de se defender? Não. O celular apareceu ali, ele deu a sentença condenada. Deus não age dessa forma. Deus não olha para o homem e diz assim: eu vou te condenar porque eu quero te condenar. Porque a Bíblia diz que, pastor Carlos, a Bíblia diz que o desejo de Deus é salvar a todos. Glória a Deus, aleluia. Eu desafio alguém que está assistindo pela internet, que está aqui na igreja, a mostrar um texto na Bíblia de Deus com parcialidade na salvação. Todos os textos são claros dizendo, Ele quer salvar a todos. E todos, para você ter ideia, o texto lá, e Deus amou o mundo no original ali é cosmos, é tudo que tem no mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É todos, não é apenas os eleitos, por arbitrariedade, não. Somos eleitos pela nossa fé em Cristo, uma condição de crer em Cristo, e somos eleitos porque Deus conheceu de antemão quem chegaria até o fim. É simples. Então veja que o determinismo cai por terra em todas as áreas quando ele é confrontado com as Escrituras Sagradas. O teólogo holandês Jacob Arminio, ele já diz: não existe um escrito por um homem ou por vários homens que não possa receber um exame crítico pelas Escrituras Sagradas. A própria teologia vai dizer que o centro da teologia, vocês vão aprender aqui com o pastor Carlos, né? Na bibliologia, introdução bíblica, que o centro da teologia é o que, pastor Carlos? A Bíblia. Não é um livro, é a Bíblia. Nós julgamos um livro pela Bíblia. Não é a Bíblia. A Bíblia é o centro de tudo, ela é inerrante. Como até eu estava conversando com o pastor Carlos, ele disse: o professor erra. O professor erra, porque ele pode interpretar de uma forma que a Bíblia não está dizendo. Mas a Bíblia não erra.
Olha lá, como podemos ver, a predestinação à luz bíblica não tem por objetivo a fé. Não define se alguém vai crer ou não crer, ou seja, não é a predestinação que vai definir se a irmã missionária Maria vai crer ou não. Não é a predestinação, por isso que a predestinação não tem nada a ver com fé. Eu vou predestinar para Maria que ela não vai crer em Cristo. Predestinação fatalista, antibíblico. Não. Então quer dizer que eu dou a fé apenas para aqueles que eu quero dar a fé. Não. Então, a predestinação não define se alguém vai crer ou não. E não tem a ver com o lugar. Lembra que eu falei para vocês que ela não tem a ver com o lugar, mas com o estado? Mas com o ser. O estado é o quê? É o que eu sou. É o que eu sou. É por isso que o apóstolo Paulo, eu sempre gosto de citar esse texto de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo vai dizer: quando estou fraco, então sou forte. Tem algumas traduções que ele traz o verbo estar 2 vezes, né? Essa tradução não está muito certa, né? Ela diz: quando estou fraco, então estou forte. É por isso que eu gosto da João Ferreira de Almeida, principalmente a tradução de 2009, revista e atualizada. Ela vai dizer: quando estou fraco, então sou forte. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Em algum momento eu estou fraco. O estar é passageiro, mas o meu ser é forte. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Obrigado, Jesus. Por quê? Porque a fortaleza vem dele? Não, a fortaleza vem de Cristo. Dele, por ele e para ele. Lembra que eu disse? Dele, fonte. Por ele, motivação. Para ele, resultado. São todas as coisas. É dele, por ele e para ele. Trata-se da definição divina daquilo em que aqueles que estão em Cristo se tornarão ao final. Ou seja, a predestinação, ela é simplesmente aqueles que estão em Cristo no final são predestinados a isso, como nós vimos ali atrás. Outro detalhe é que, como já foi adicionado, não há nenhum versículo na Bíblia que relacione condenação eterna alguma com predestinação. Então você não acha na Bíblia Deus predestinando alguém para o inferno. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Nós já estamos caminhando para o final, tá, irmãos? A palavra grega traduzida por predestinar, nós já lemos ali no começo, né? É priorizou. Só aparece 6 vezes no Novo Testamento, né? Ao contrário de eleição, que aparece 200 vezes, eleição no Novo Testamento, predestinação no Novo Testamento aparece apenas 6 vezes. E nunca está relacionado à dupla predestinação. Ela não está relacionada a predestinar o homem para o inferno. O termo predestinação não é usado em sentido de escolha. Lembra que a gente falou? Escolha é eleição. Predestinação é Deus determinar algo antes de acontecer, né? É predeterminado alguns dentre um grupo, mas apenas diz respeito ao propósito estabelecido para o grupo que já foi escolhido. É exatamente neste último sentido que vemos a predestinação bíblica. Como já vimos, predestinação na Bíblia não tem a ver com escolha, mas com o destino dado àqueles que foram escolhidos. Simplesmente isso. Alguém diz assim: não, a predestinação é que Deus escolhe alguns para salvar. Não. Deus escolhe alguns para salvar? Escolhe. Mas isso é eleição. Mas a eleição é arbitrária? Não, ele escolhe porque ele conhece, ele sabe. Esses são os meus eleitos. Esses vão chegar até o fim. Tá? A escolha é uma coisa, a predestinação desses escolhidos é outra coisa bem diferente. E é essa predestinação, volta a frisar, não diz respeito ao lugar, mas a se tornar algo, porque a definição de lugar já foi feita na eleição, que não se dá arbitrariamente mais em Cristo. Irmãos, coloquei várias vezes aqui nos slides para você entender.
predestinação não tem nada a ver com lugar, não tem nada a ver com predestinado ao céu, predestinado ao inferno. Não, a predestinação é o resultado final. Somos predestinados ao céu, sim, por quê? Isso foi uma escolha, é uma escolha. Deus determinou que quem chegar até o final, através da escolha, da eleição, vai desfrutar da predestinação. Tá? Amém? Entendido isso, veremos agora 6 verdades fundamentais para entender corretamente a doutrina bíblica da eleição. São elas: a doutrina da eleição começa com a eleição de Cristo. Cristo é o eleito da igreja. 2. A eleição de Cristo envolve sequencialmente a eleição de Israel. Você vai entender o porquê. A eleição de Cristo e de Israel culmina com a eleição da igreja. A eleição da igreja é cristocêntrica. A eleição da igreja com a de Israel é corporativa e condicional. A eleição de indivíduos ocorre na Bíblia apenas em relação ao chamado ministerial. Tá bom? Já estamos terminando, tá, irmão? A doutrina da eleição começa com a eleição de Cristo. Isso aqui é beabá, né, irmãos? A Bíblia, a base da doutrina da eleição é Cristo. Cristo, a eleição de Israel é dada, a eleição de Israel e da igreja começam com a eleição de Cristo. Não por acaso, ele é designado no Antigo e no Novo Testamento, né? Como o eleito, o escolhido, porque Cristo é o eleito. Ele é designado na Bíblia de preeminente, de pedra viva e principal de esquina, ou seja, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, de servo do Senhor, de precioso e de o amado. Irmãos, eu vou escolher apenas 3 versículos aqui, porque já as horas já se foram, tá? Alguém abre para mim Isaías 42, 1. Alguém abre para mim Mateus 12, 18. E alguém abre para mim em 1 Pedro 2, 4 e 6. Isaías 42, 1. Mateus 12, 18. E 1 Pedro 2, 4 ao 6. Pode ler? Pode ler. Eis aqui meu servo, a quem sustento, meu eleito, em quem se compraz a minha alma. O meu espírito sobre ele, juiz produzirá entre os tempos. Então veja, Isaías manifestando a eleição de Cristo por Deus, né? Isaías 42, 1. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 18. Quem achou pode ler. Eis aqui o meu servo que escolhi, ó meu amado, em que minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Veja Deus elegendo Cristo como seu servo. Mateus 12, 18. Né? Em 1 Pedro 2, do 4 ao 6. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho Sião e pedra principal das esquinas eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Amém. Veja que num versículo só a gente conseguiu ver a pedra viva, o principal de esquina, o precioso, né? E aqui de novo, Mateus 12, 18, né? Deus chamando ele tanto de eleito quanto o amado, tá?
Vamos correr um pouquinho, eu tenho 12 minutos. Tá? Ó, após a eleição de Cristo, então ficou claro que Cristo ele é o eleito de Deus. O que significa a palavra Cristo? Ungido. Ungido. O ungido de Deus. Ou seja, ele é o eleito, ungido. Né? Quando você é ungido a um cargo ministerial, você foi eleito naquele cargo, você foi escolhido para aquele cargo. Né? O que significa a palavra eleição? Escolhido. O pastor Carlos foi ungido a pastor. Ele foi eleito a pastor. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus para ser um pastor. Tá? Então, após a eleição de Cristo, precisa da eleição de uma nação. Por que precisa da eleição de uma nação? Porque por uma nação virá quem? Cristo. Então Deus precisou eleger uma nação para que Cristo viesse por ela. Olha lá, após a eleição de Cristo, Deus precisava eleger uma nação, um povo através do qual o Messias viria, e de que seria também um canal de Deus para a transmissão da mensagem divina ao mundo, preparando o caminho para a chegada do Salvador. Então veja que Israel foi o povo eleito, escolhido por Deus para que o Messias, o Mashiach, viesse deles, e não somente isso, mas através desse povo começa a ser propagada a palavra de Deus, através do povo de Israel. Né? Depois ali você vê que de Israel vem os gentios, e assim por diante. Tá? Olha aí, daí se dá a eleição de Israel. O texto bíblico que fala diretamente sobre essa escolha, alguém abre aí, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 ao 8. Essa escolha, segundo o texto de Deuteronômio, não se deu por base em mérito, ou seja, não é mérito de Israel ser escolhido por Deus, tá? Mas por amor, com base no juramento que Deus fez aos fiéis servos Abraão, Isaac e Jacó. Pode ler, que achou? Porque povo santo é o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, e todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vós escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eleis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que jurara aos vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Então veja, olha o que o texto está dizendo. Israel foi eleito porque eles eram uma nação gigantesca, porque eram numerosos. O próprio texto diz que não, que eles eram o menor. Mas por que Israel? É por mérito, porque eles são melhores? Não. Foi feita uma promessa ao pai da fé, que começa nele, Abraão. Né? Então essa promessa que se estendeu a Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Dessa promessa aos pais da fé, ela definitivamente causou na eleição de Israel para que o Messias viesse deles. Tá? Tem vários textos aqui que eu coloquei, irmãos, para a gente falar sobre essas promessas, né? Essas promessas se encontram em Gênesis, tá? Olha lá, Gênesis 12, Gênesis 15, quiser anotar aí, ó, Gênesis 12, promessa de Deus para Abraão, Isaac e Jacó, Gênesis 15, Gênesis 22, Gênesis 26, Gênesis 35, tá? A eleição da igreja é condicional, cristocêntrica e corporativa. Eu acabo em 7 minutos, tá? Se o propósito da eleição de Israel era trazer o Salvador ao mundo, ou seja, Deus elegeu uma nação porque ela era melhor? Não. Por uma promessa feita aos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e por essa promessa, o propósito central era que o Salvador, o Mashiach, o Messias, né, o Emanuel, viesse através dessa nação, tá? O Salvador ofereceu trazer o Salvador ao mundo. O propósito de Jesus era oferecer a si mesmo
em salvação pelo mundo, né? João 3,17. Através da aplicação da sua obra salvífica, pela ação do Espírito Santo, a igreja seria formada. Ou seja, através desse sacrifício de Cristo e pós o sacrifício de Cristo, a ação do Espírito Santo, a igreja de Cristo é formada. Ela é constituída por todos aqueles que creem em Cristo e em sua obra salvadora. A igreja é formada de qualquer pessoa? São de pessoas que creem em Cristo. Isso, creem em Cristo. Não estão aí ainda, né? Então a igreja, ela é formada, a igreja eleita é formada por pessoas que creem em Cristo. Alguém abre rapidinho em Marcos 16,15? João 3,16 a gente já conhece de cor salteado, né? Marcos 16,15. Quem abriu pode ler. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Olha o que diz a sequência do texto. Quem crer E for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, a igreja é formada por quem? Crê. Essa é a forma que Deus estabeleceu para que seu povo fosse formado. O sacrifício de Jesus Cristo é a fé nele. Ou seja, a escolha se dá em Cristo. A eleição de um povo para Deus está em Cristo. Isso que a Bíblia quer dizer quando afirma que o eleito de Deus, Jesus, quando a Bíblia fala o eleito de Deus, quem é? Jesus é o cabeça e nós somos a igreja. Os que crer, ou seja, os que cremos nele, ou os que crêem nele, somos o seu corpo. Isso significa que somos eleitos também por extensão, justamente por estarmos nele, o amado. Ou seja, a nossa eleição, ela é uma extensão da eleição de Cristo. Tá? Efésios 1,6. Eu vou abrir aqui rapidinho. Efésios 1,6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, para o louvor da glória de quem? De Deus. E da graça de Deus, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Quem é esse amado? Cristo. A eleição, então nós vemos aqui, irmãos, já estamos encerrando. Esse eu acho que é o último slide, ou penúltimo slide. Então a eleição, ela se dá pela presciência. E essa eleição não é de qualquer maneira, é uma eleição condicional. Qual é a condição da eleição, irmãos? Qual é a condição da eleição? Crer. Crer em quem? Cristo. Cristo, irmãos. Grava isso na tábua do seu coração. A condição de ser um eleito é crer em Cristo. Glória a Deus. A eleição de Deus, ela está condicionada em Cristo. Ou seja, Cristo não é um elo da corrente apenas. Ele não é algo que teve que acontecer corriqueiramente na história. Ele não é isso, irmãos. Cristo, ele é a centralidade da salvação, porque é salvo somente por Cristo. A eleição é condicionada nele. Por isso que nós vemos toda vez que eleitos nele, eleitos por ele, os que conheceu de antemão e assim por diante, tá? Eleição de indivíduos. Agora nós vamos falar sobre a eleição de indivíduos. A eleição de indivíduos na Bíblia ocorre apenas em relação ao chamado ministerial. Deus, sabemos que determinadas pessoas lhe seguirão segundo o seu propósito e que Ele tem em vista ser realizado, escolhe alguns indivíduos para exercerem função ministerial específica de relevância em seu reino. Foi assim, por exemplo, com Jeremias e com Paulo. Ou seja, a eleição de indivíduos. A eleição, então, irmãos, ela é... Toda vez que a Bíblia fala de eleição, ela vai falar no conjunto, ela vai falar eleitos, ela não vai falar eleito. Quando a Bíblia fala de eleito,
é uma pessoa que foi eleita ministerialmente, ou seja, Paulo foi eleito para ser apóstolo. Por quê? Porque Deus sabia que quando Deus chamasse ele iria até o fim. Paulo, ele sofreu naufrágio, ele foi chicoteado, ele foi açoitado, ele foi jogado de uma muralha, ele pregou em cima de um lombo, de um dromedário, de um camelo, de um cavalo. Paulo, ele passou miséria, ele passou fome, da mesma forma que ele teve fartura, mas em todos os momentos Deus sabia que em nenhum momento ele ia recuar, ele ia desistir do ministério dele. Então quando Deus tinha ciência disso, Deus disse, ele vai ser eleito para ser o apóstolo dos gentios. Jeremias, ainda jovem, né? Senhor, eu sou uma criança, mas Deus sabia que Jeremias iria conduzir o seu ministério de forma excelente. Então Deus elegeu Jeremias para ser profeta, tá bom? Então a eleição de indivíduos ela dá somente ao chamado. Esse chamado é um ato soberano de Deus. Tem vários versículos que não vai dar para a gente ler. Ele é quem escolhe, nomeia, capacita e envia, tá? Vários versículos aí. Ele chama a quem quer. Para aqueles que estão em Cristo, estão destinados desta a fundação do mundo, todas aquelas bênçãos listadas em Efésios 1, 2 e 3. Que bênçãos são essas, pastor? Leia Efésios capítulo 1, 2 e 3. A quem não quiser estar em Cristo, ou seja, aqui entra o livre-arbítrio para as coisas espirituais, estão destinados à perdição. Foi Deus que determinou essa pessoa estar destinada à perdição, irmãos? Não. Elas fizeram isso por livre escolha. Se você estiver nele, seu destino é o céu. Se você não estiver nele, o seu destino é o inferno. O critério é estar nele, como afirma Paulo. Deus nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. É por isso que alguém um dia disse para mim assim: não, se nós estamos em Cristo, nós estamos predestinados ao céu, mas se não estamos em Cristo, estamos predestinados ao inferno. Depois de estudar um pouco mais sobre a predestinação, eu vi que esse jargão é uma falácia. Deus não predestina ninguém à condenação, nós somos condenados pelos nossos próprios fatores. Tá? A eleição, portanto, é um decreto divino anterior à salvação e fruto da graça soberana e misericórdia divinas, manifestação em Cristo, a qual é a condição da nossa eleição. Amém, irmãos? Amém? Deu para entender um pouquinho, irmãos? Deu para entender um pouquinho, né? O que é eleição, o que é predestinação? É um assunto bem complexo, né? Um assunto que às vezes gera um pouco de dúvida. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão indo embora aí um pouco de dúvida, né? Mas, como eu disse na aula passada, meu WhatsApp está lá no grupo de obreiros. Alguém que quiser tirar alguma dúvida pode me chamar, né? Na outra aula passada, eu mal cheguei em casa, já tinha lá pergunta no WhatsApp, né? E glória a Deus por isso, pessoas interessadas em aprender, né? Às vezes tem algum que a gente fica um pouquinho assim receoso, mas chegou em casa lá, a hora que eu coloquei o celular nesse teoria, eu já vi lá uma pergunta de uma pessoa que estava aqui na aula sobre a graça, tá? Amém? Deus nos abençoe. Eu fico extremamente feliz porque os irmãos ficaram aqui assistindo, aprendendo a palavra de Deus. Eu volto a repetir, irmãos. Volto a repetir, o pastor Carlos falou ontem aqui na reunião de obreiros, né? Aprender a palavra de Deus não é fácil. Não é fácil. Né? Eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro que foi feito para não ser lido. É isso mesmo, pastor? Ele foi feito para ser estudado. E estudo, irmãos, é algo que é cansativo, é exaustivo, né? Para montar essa aula com os irmãos, eu estou desde segunda-feira. Acordo às 7 da manhã, fico até às 10 para as 9, a hora que está 10 para as 9 eu vou para o serviço. Na hora do almoço eu volto, fico ali 35 minutos na frente do computador continuando. Quando chego do trabalho, 7h30, 8 horas, vou para frente do computador, fico ali até 11h30, meia-noite,
termino ali e vou embora dormir, né, irmãos? Então, para se montar uma aula de 1 hora, a gente fica todo esse tempo aí estudando. Hoje mesmo ali, o meu parceiro de trabalho está ali, eu estava lá, hoje, desde as 9 da manhã, lendo. Para o quê? Para entender e explicar para os irmãos. Então, o estudo da palavra de Deus, irmão, é difícil, é sacrificoso, não é fácil, mas é gratificante. E a Bíblia vai dizer que por falta de conhecimento, o Deus, com D minúsculo, desse presente século, enganaria os homens. Então, irmãos, temos que estudar a palavra de Deus. Eu quero dar os parabéns a todos os irmãos que estão aqui hoje, pela sua paciência em aprender a palavra de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Ensino gostoso, né, irmãos? Escola abençoada, realmente muito profundo. Aproveite isso aí, suga, aprende mesmo, porque isso aqui é fundamental para a nossa fé. E o que eu acho interessante, pastor Alexandre, que na linguagem forense criminal, plantar uma prova em um local de crime com a intenção de culpar alguém, isso é crime. Plantar uma prova ali para culpar alguém, Deus não é criminoso. Nosso Deus é amor. Glória a Deus. Eu lembrei disso aí na hora que você falou para mim. Louvado seja Deus por isso, tá? Depois que terminar essa sessão de soteriologia, dedique um tempo, transforma isso aqui em PDF, tá bom? Para os irmãos que quiserem estudar com mais detalhe depois, tá? A gente vai converter isso em PDF e mandar para cada um que tiver interesse em aprender mais, tá? Se coloque de pé, vamos estar orando nessa noite, também ofertando. Oferte a Deus com alegria, aquilo que Deus colocar no seu coração, não por força nem por violência, porque Deus ama que dá com alegria. Amanhã tem oração aqui das 8 às 9 da manhã. Estamos em uma campanha de 40 dias de oração. Efésios 3, versículo 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Então, vem orar conosco aqui. Vai acabar dia 3 de julho essa campanha de 40 dias aí direto. E acabando ela, vai entrar outra em nome de Jesus, tá? Porque o crente tem que orar e tem que viver da palavra também. Então venha orar conosco amanhã. E amanhã fechou o comércio no centro. Eu vou estar aqui com vocês orando, glória a Deus por isso. E amanhã tem culto à tarde também, tá? Tarde da bênção, amanhã das 15 às 17 horas. Tarde da bênção aqui, que vai ser uma glória. Domingo pela manhã, às 9 horas, é o encerramento do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Não, vai ser bom demais, tá? Vem participar conosco aí. Faltou muita gente hoje. Alguns irmãos estão aí. Um dos nossos obreiros está no hospital, já oramos para que Deus possa visitá-lo. Mas faltou quase a igreja inteira hoje, no pouco de ensino. Mas vamos estar intercedendo uns pelos outros. Tá? Domingo, na EBD pela manhã, vamos ter uma aula gloriosa depois do café da manhã, daquele jeito bem legal, para a gente fechar o trimestre aí, em nome de Jesus. Tá? E domingo falaremos sobre Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Então, vem aí que vai ser uma lição muito boa na Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, culto da família, 19 horas, culto da família, vai ser uma bênção, tá? Um culto de louvor, adoração e palavra de Deus da nossa vida. E só lembrando que quarta-feira, irmãos, vai começar uma campanha aqui poderosa. Quarta-feira já é julho, tá? É isso mesmo. Quarta-feira que vem agora, vai iniciar uma campanha aqui, tá? 5 quarta-feira, vai estar conosco aqui na quarta-feira o pastor presidente nosso, pastor Moreira, abrindo a campanha com o tema lá em Mateus 21, 22. E tudo que pedirmos de oração, creia que recebereis. Então, vem com propósito, vem com objetivo que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus, tá bom? Oremos a Deus. Senhor, meu Deus, obrigado, ó Pai, por esse culto glorioso, pela tua presença aqui neste lugar, Senhor. Obrigado por esta aula abençoada que nos ensinou, nos instruiu aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a sabedoria, o discernimento e a compreensão. E que o Senhor possa nos abençoar cada um que está aqui nesta noite com as mais ricas e abundantes vitórias, ó Pai. Neste momento, Senhor, eu apresento em tuas mãos cada ofertante e dizimista, os que vão ofertar para a manutenção da tua casa nesta noite. Que o Senhor possa abençoar, que não falte o alimento, a vestimenta, mas que o Senhor venha supri-los em tudo e em toda a vossa necessidade. Em nome de Jesus, ó Pai, nos conceda um final de semana abençoado, uma noite de sol tranquila, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas até a vinda do Senhor. Digamos juntos, amém. Levante sua mão, saindo por 3, 1, 2, 3, a vitória.